a energia elétrica ela é preguiçosa, ela vai procurar o caminho mais fácil. O que for mais fácil, você encostado numa árvore ou pegar um prédio que está a 2 quilômetros, se for mais fácil, vai pegar em você, não adianta. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui engenheiro Lucas, veio compartilhar um pouco de conhecimento. Fique à vontade para se apresentar, Lucas. Opa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui, de verdade mesmo, de coração. Bom, meu nome é Lucas Henrique, como já falou, né? E eu sou engenheiro eletricista, tenho uma pós-graduação em perícias técnicas judiciais, executo bastante esse trabalho, depois a gente fala se quiser aprofundar mais sobre isso. Tenho uma passagem um pouco no exterior também, países da Ásia, da Europa, da América, tem alguns bons momentos fora do país profissionalmente falando, né? E assim, sou extremamente apaixonado pela engenharia. Também a gente tem um bate-papo legal no CREA, enfim, é uma carreira extensa, apesar de eu sou bem novinho ainda, viu? Bacana. Bom, prazer imenso tê-lo você aqui, Lucas. Cara, a gente traz os profissionais aqui e, diga-se de passagem, são profissionais que, cara, tem uma bagagem imensa aqui para compartilhar. O pessoal é muito proativo, assim, se sensibiliza com o projeto e vem, e contribui e passa um conteúdo. É pouco tempo, né? uma hora e pouco, mas, assim, é um conhecimento que você adquiriu na sua carreira profissional inteira, né? Então, sou muito grato por isso, grato a todos vocês que fazem acontecer aqui o Dapcast. Lembrando que se você não está inscrito, esta é uma boa oportunidade para você se inscrever, ativar o sininho de notificações e já deixar o nosso like aí, garantir logo no início do vídeo. Se você está no Apple Podcast, no Spotify, depois entra aí no YouTube, digita Dap Engenharia ou Dapcast e você vai encontrar aí, né, o nosso episódio filmado aqui, né, com imagens e tudo mais. Bom, eu sempre dou oportunidade às pessoas aqui a compartilhar um pouquinho da história, porque, cara, é bem bacana a gente saber como que era o Lucas lá, com 14, 15 anos, o que ele imaginava, se já trabalhava, se pensava em trabalhar no que trabalha hoje, né? Conta um pouquinho aí da sua jornada aí. Cara, é muito legal, né? Porque assim, às vezes as pessoas veem a gente em redes sociais, no âmbito profissional, e já imagina que a gente nasceu engenheiro ou nasceu técnico, já pensa que pô, o cara de repente assim, né, pode até falar, nossa, executa um bom trabalho porque um cara é um engenheiro. Não, é porque a pessoa teve a boa vontade e a expertise de fazer aquilo, né? Mas assim, eu lá na minha adolescência, eu tinha uma vontade dentro de mim mesmo sobre tecnologia. Não sei muito bem ao certo dizer o que era de fato, mas eu gostava de tecnologia, de computador. Eu sou um jovem dos anos 90, vamos dizer assim, eu sou de 92. Então eu fui adolescente ali em 2004, 2006. Então eu gostava muito sempre de tecnologia. Então eu busquei no Senai um curso sobre tecnologia. E quando eu fui ver, as coisas ainda não entendia direito, porque assim, na minha família eu não tive um incentivo, assim, meus pais falavam, estuda pra você se dar bem na vida, né? Como acho que todo pai fala, né? Estuda pra se dar bem na vida. Então, assim, eu tive a oportunidade, por um lado, de estar solto, né? Porque muitas das vezes a família direciona muito o que a pessoa vai ser. Não, porque às vezes os pais médicos, não, você tem que ser médico. Os pais engenheiros, você tem que ser engenheiro. Como meu pai trabalhava numa empresa era a Goodyear, de pneu de avião. Minha mãe dona de casa, e assim, não tinha assim muito direcionamento profissional, né? Então falou assim, estuda pra se dar bem. E aí eu gostava de tecnologia, acabei entrando no Senai fazendo eletrotécnica, né? Eletroeletrônica, aliás, né? Com ênfase em telecomunicações. Acabei que nunca trabalhei com telecomunicações. E aí, depois disso, gostei da área, acabei entrando na ferrovia lá em São Paulo, né? E aí, nunca tive a oportunidade de trabalhar com telecomunicações, porém eu trabalhei na parte de ferrovia. Então, a ferrovia já era algo mais
pesado, se a gente pode dizer assim, mais robusto, né? Sim, sim. Uma elétrica de potência, uma coisa assim, uma coisa mais bruta, vamos dizer assim, A né? elétrica é mecânica também, né? Mecânica, e eu tive uma baita oportunidade de aprender bastante coisa sobre mecânica, mesmo sem a formação, ao meu ver, é uma grande oportunidade de você aprender com quem já fez. Sim. Porque muitas das vezes as pessoas que estavam lá eram, por exemplo, gente de 30, 40 anos de profissão, mas não tinha uma formação técnica, porém o cara era muito bom. Aprendeu na raça ali, né? Cara, sabia tornear uma peça nossa, exemplar, né? E aí eu fui, né, nessa parte da ferrovia, fiquei na ferrovia e tal, e aí eu falei, cara, eu acho que isso é muito legal. E aí me deu, né, o estalo de ir pra engenharia. Assim, então, assim, não era um sonho de criança, falar assim, nossa, eu sempre sonhei em ser engenheiro. Eu falei, cara, não, as coisas foram acontecendo na medida do tempo certo. E aí depois tive a oportunidade de entrar numa empresa de aparelhos que fazem ensaios em subestação, em sistemas de energia e tal. E aí, nessa oportunidade que foi a virada de chave mesmo, que eu acabei me formando durante esse período. E uma coisa que eu também já até vou olhar para essa câmera aqui, uma dica muito importante, gente. Uma segunda língua para o nosso país é essencial. Por que eu falo isso? Na época eu tinha 2 anos de empresa só. E tinha pessoas de 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, mas surgiu uma conversa de falar assim, vamos precisar de gente fora do país e, enfim, vamos precisar. Tá, eu falei, caramba, que legal, né? Puxa vida, já pensou? Já viu a oportunidade ali. Nossa, e eu fiquei com aquilo na cabeça e é uma coisa que eu sempre falei, caramba, como que eu vou? Puxa vida, tão difícil as coisas e nunca imaginei. E aí eu cheguei lá, fui na mesa fui na sala do meu chefe, bati e falei assim, olha, eu tenho inglês que eu posso... Nunca tinha saído do país, mas eu tenho inglês que eu me garanto, cara, eu consigo. Eu falei com convicção, ele falou, você consegue mesmo? Então tá bom, vamos ver, tal. Passou um pouquinho de tempo, primeira oportunidade, Japão. Aí eu fui pro Japão, trabalhei lá com a parte de termografia, de amplificadores operacionais, e estudei também, então assim, foi uma baita oportunidade. E aí, essa foi só a virada, a primeira porta aberta. Aí depois, teve oportunidades na Europa, na Suécia, na Holanda, Inglaterra, depois Estados Unidos, com motores, assim. Então, aí que foi para sacramentar mesmo a virada e falar assim, não, a engenharia é para mim e tal. E daí, desde então, até 2021, estive nessa empresa. Depois eu falei, cara, acho que agora é a hora de seguir. Aí abri a empresa, abri a carreira solo, abri a empresa. E aí, cara, começamos com a parte de laudos e perícias, manutenções, manutenção preventiva em cabine primária, estudos elétricos e assim, SPDA, aterramento, que infelizmente é uma parte que é muito negligenciada no Brasil, o aterramento. O pessoal pensa muito em energia, só na energia, não na qualidade de energia, né? Então é um problema que a gente tem e tenta resolver com a maior sensatez possível. É bacana você falar aí dessa parte de aterramento e tudo mais, porque o Grupo DAP, nós trabalhamos com adequação NR12. Ah, legal. E uma das exigências é que esteja de acordo com a NR10, que as instalações elétricas estejam devidamente protegidas, que as carcaças de máquinas, carcaças invólucros estejam aterradas, né? E muitas pessoas, eu discuti isso aqui com o Jober também, que ele é parceiro nosso aí da Prime Trafos, a gente falou sobre o aterramento, né? E usar o neutro como terra, o terra como neutro e tudo mais, né? E o sistema SPDA mais ainda, né? O sistema SPDA, ele é isolado de todo aterramento, né? Isso, exatamente. Bom, explica pra gente aí o porquê, porque é uma coisa, cara, de máquina, né? Imagina uma descarga elétrica, o cara tá lá, se ela tá aterrada na mesma linha em que o SPDA e o retorno, né? Não, é muito interessante. Olha, eu tive um caso muito interessante aqui, tem um case bacana de trazer com essa oportunidade aqui. Foi aqui é uma empresa aqui em Campinas mesmo, próximo da gente aqui, e que eles estavam com um problema assim, ia passar por uma auditoria, existia já o SPDA, o aterramento da empresa e tal,
Só que, assim, com essa auditoria, o pessoal os gerentes estavam muito preocupados, falou, será que tá tudo certo pra gente, né, não ter problema com a auditoria e tudo mais, e aí chamou a gente para dar uma consultoria nesse sentido. E chegando lá, o que acontece? A parte, o anel perimetral, quando eu falo anel perimetral, é aquela parte em cima do prédio que faz todo o perímetro do prédio, que ajuda com a descarga atmosférica, com a captação da descarga atmosférica. Esse anel perimetral, ele estava todo conectado nas carcaças das condensadoras de ar-condicionado lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, peraí, só perguntei, mas por que tá isso aqui, né? O pessoal falou, não, é porque tem que estar aterrado as máquinas, né? Eu falei, mas você tá aterrando o para-raio diretamente potencializando com o raio. Isso, eu falei, você tá ajudando na hora que cair uma descarga atmosférica já a matar o seu ar-condicionado de uma vez, né? Então eu falo, poxa, mas eu falei, não, então, vamos lá. Aí tá, a gente deu uma instrução, então geralmente as pessoas têm muita... confundem, né, essa questão do aterramento. Falta de informação segura, né? Isso é ignorância no sentido de não saber mesmo, de ignorar os procedimentos, sabe? Então, assim, aí a gente deu toda a instrução e é muito importante a gente dizer isso. Porque o aterramento elétrico é uma coisa, o sistema de proteção contra a descarga atmosférica é outra, é totalmente outro. Apesar de que, no final das contas, tudo vai ser potencializado, mas a maneira de captação das coisas são diferentes. E a corrente, né, ela vai pelo caminho mais fácil, né? Sim. Então, se você passa já pela carcaça da máquina, pronto, você já tá jogando o caminho fácil para ela, né? Exatamente. É o que a gente sempre ouve dizer desde sempre. A energia elétrica, ela é preguiçosa. Ela vai procurar o caminho mais fácil. O que for mais fácil. Você encostado numa árvore ou pegar um prédio que está a 2 km, se for mais fácil, vai pegar em você. Não adianta. Exatamente. Exato. Eu acho que as pessoas têm que ir para isso, né? A gente bate muito em cima das normas regulamentadoras, a BNT, né, cara? O CREA, como você falou, a gente vai falar um pouco mais sobre o CREA, mas você acabou de falar que teve experiência fora do Brasil. Os países europeus, americanos, eles prezam muito pelas normas de segurança e tudo mais, né? Aqui no Brasil, as normas são novas, relativamente novas. Sim. Mas, assim, eu vejo um potencial enorme, né? Geralmente, eu que trabalho diretamente voltado para a indústria, eu vejo uma seriedade em cumprir maior do que... gente, não tô favorecendo ou elogiando, ou isso que... É porque o meio, né, ele favorece por algumas particularidades, algumas leis, outras, né? Então, a indústria, ela tá um pouco mais avançada no cumprimento de normas, tá? Tanto as normas técnicas quanto regulamentadoras, do que o comércio, por exemplo. Sim, porque, com certeza. Como você disse, né? Às vezes o cara instala uma fachada, né? E às vezes essa fachada tem um luminoso, tem lá energia elétrica passando lá, 127 ou 220, e o cara nem aterra a fachada. Sim, com certeza. Não, é verdade. E isso, pegando esse gancho aí, muito claro. Eu atuo, além da parte de média tensão, essas coisas, a gente faz bastante a parte de condomínio em São Paulo, né? Tem muito prédio, mas muito prédio mesmo, né? Quem me acompanha sabe que meu dia a dia, bastante do meu dia a dia é em condomínio. E aí, o que acontece? Em condomínios tem-se muito esse problema de não cumprimento de norma. Por quê? Às vezes o síndico... ele é um cara, na sua grande maioria, ele não é um cara técnico, ele é um cara administrativo que ele tem que estar com as contas do condomínio em dia, tem que estar com o jardim bonito, tem que estar com a piscina bonita, né, própria para uso. Faz a gestão ali, né? Inclusive faz a gestão, exatamente. De valores. São poucos os que falam assim, opa, peraí, será que essas pastilhinhas estão caindo aqui da fachada? Por que a luz tá piscando, sabe? São poucos, então assim... não existe muito essa preocupação. É exatamente o que você falou mesmo. Não é desfavorecendo porque a indústria é melhor do que... Não. É porque tem-se a cultura mesmo de que falar assim, poxa, tá funcionando, não mexe que tá funcionando. E tem um plus ainda. As pessoas com eletricidade têm muito receio, têm muito medo. Então a turma fala assim, não mexe porque se ficar sem elevador, pelo amor de Deus. E o gerador... vai sobrar pra alguém aí. Nossa, então assim, é uma coisa de louco. Então tem muito esse cuidado e o pessoal realmente é um pouco negligente no sentido de que deixa isso pra lá, sabe? Então a gente trabalha muito com essa cultura.
os nossos laudos, quando a gente entrega um laudo, assim, deixa muito bem estruturado. Fala, gente, não é porque a gente está querendo cavar um serviço, quer fazer uma adequação. Sim. Não. Fala assim, olha... Burocratizar alguma coisa. Né? E outra, eu não sou também da filosofia, da psicologia do medo. Fala assim, olha, toma cuidado que isso aqui vai pegar fogo. Eu falo, não, olha, por causa disso e disso e disso, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Você tem certeza? Olha, tá nas suas mãos. A responsabilidade, por exemplo, vamos falar no caso do síndico, ele é responsável civil e criminal. Sim, então, se claro. acontecer alguma coisa, né, enfim. Então, a gente deixa na mão, recolhe uma RT e fala assim, olha, tá nas suas mãos. Seja com a gente ou seja com qualquer empresa, mas faça isso. Exatamente. O que a gente pratica na NR12 é exatamente isso, é alertar as pessoas. Eu produzo bastante conteúdo também aqui sobre a NR12, mas a gente não faz a política do medo. Você vai tomar uma multa, tal. Cara, vai tomar... Pode ser que tome. Pode. Tá? Só que eu tô alertando você para fazer uma segurança na máquina. Então, poxa, olha a diferença. Você trabalhar com segurança, levar segurança para os colaboradores é outro, né? É outro patamar. É um trabalho de conscientização, né? Exatamente. Não é uma coisa de medo, né? É exatamente o que eu falo e deixo muito claro. Falo, gente, eu não gosto desse negócio de, olha, se você não fizer isso, tal coisa pode acontecer. Não, falo, olha, por causa disso, você tá botando, pensa bem, você tá botando fulano em risco, você tá botando ciclano em risco, tá vendo que o prédio ele é assim por causa disso? Olha, tá vendo só? Então a gente trabalha na conscientização e mostra o que é verdade também, porque infelizmente tem o tal da má índole também. Sim. Mostra alguma coisa que fala assim, olha, isso aqui vai dar problema. Aí você fala assim, poxa, mas nada a ver. Eu vou dar um exemplo rápido que eu lembrei agora. Eu já peguei um laudo que falava que o prédio ele tinha risco de pegar fogo, incêndio, igual o edifício de Joelma lá em 70, por causa que os DPS não estavam adequados da forma correta, não estava ligado da forma correta. Realmente, o DPS não estava ligado da forma correta. Mas, gente, vamos lá, né? Não é risco de pegar fogo. Pô, é um circuito que estava ligado no DPS. De surto, né? Pô, gente, né? Vamos lá. E o síndico, até era uma mulher, ela ficou apavorada. Falou, meu Deus, eu tô com medo disso aqui. Eu falei, calma, não é assim. É isso, pra pegar fogo é uma série de coisas, Então, assim, não tô menosprezando, mas também, vamos lá, vamos ser real, né? Vamos ser realista. Aproveitando a oportunidade que você falou a sigla aí, eu tenho um costume aqui já de perguntar para que as pessoas expliquem pra gente o que é DPS. Certeza. Porque pra gente é tão habitual falar, né? DPS, TNC, TNS e tal. Gente, vamos lá. IDR, não, legal da gente falar. O DPS, ele é um dispositivo de proteção contra surto, né? E o dispositivo de proteção contra surto, ele é implementado no MPS, né? Que isso quer dizer? Ele faz parte do sistema de proteção contra a descarga atmosférica. E, assim, porque quando vai projetar quando vai fazer um projeto de para-raio, por exemplo, num prédio que seja pode ser uma casa, pode ser um prédio de 2 andares, 3 andares, enfim, qualquer instalação, a norma manda, todos têm que ter sistema de proteção. Não necessariamente uma haste lá, um mastro fazendo a captação, enfim. O DPS, às vezes, ele já supre a descarga atmosférica já é suprida por um DPS. E também as concessionárias no Brasil, seja qual for, tá? Enel, CPFL, EDP Bandeirante, Neoenergia, qualquer que seja, não tem uma energia muito bem estabilizada. Por isso que as concessionárias mandam aterrar o seu neutro no padrão de entrada. Sim. E é o que acontece, por não ter essa energia não muito estabilizada, a energia tende a sofrer oscilações. E essas oscilações, muitas das vezes, elas são prejudiciais ao sistema, seja de baixa tensão, até de média, sofre um pouco com isso. Então, assim, geralmente a gente coloca um DPS bem na entrada, que é o dispositivo de proteção contra surto, para sanar se tiver algum surto lá na rede, lá fora, qualquer que seja, ou até mesmo uma descarga atmosférica que é um surto, né? Então, basicamente, é isso aí. Bacana. A norma que cuida do SPDA, do dispositivo contra surto, é a NBR 5419, que teve uma atualização em 2015. Muitas das coisas que a gente vê em prédios, às vezes eu só de olhar lá, daqui de baixo, olho lá e falei, puxa, não tá adequado a 2015. Fora. Tá 2005 ainda. Então, assim, teve uma atualização em 2005, passaram-se os 10 anos, fizeram novamente em 2015 e é o que tá valendo hoje, é 2015. Tá. Mas, por exemplo, eu tenho uma instalação predial
adequada nessa atualização de 2005. Eu preciso necessariamente atualizar ela para 2015? Sim, precisa Tá. adequar. Precisa Ah, adequar. legal. Não, é porque assim. E é esse o trabalho dos laudos aí para Isso. ver o que precisa ser adequado. Exatamente. Tá fora de uma para outra. Exatamente. Porque assim, o que que acontece? Fala assim, pô, isso valia até 2005, depois de valia a partir de 2005 até 2015. Quer dizer então que tava tudo de 2015 para trás, estava errado? Não. Não. É que são, quando as normas elas são institucionalizadas, acontece que são melhorias, como tudo. Quando a gente começa uma empresa, começa com uma portinha, aí deu oportunidade, a gente aumenta um pouquinho, aumenta o pessoal, Não tem efetivo. processo, coloca processo. Não tem processo. Escala, Exato. É a mesma coisa que aconteceu com a norma. Como você mesmo disse, as normas elas são recentes ainda no Sim. Brasil em relação a outros países. Então a gente está meio que ainda tá, vamos dizer, de engatinhando para aprendendo a andar de andador ainda. Então assim, a gente está trabalhando nisso. Já melhoramos muito, mas tem muito a melhorar ainda. Então assim, o que foi feito de 2005 a 2015, falou assim, poxa, é uma metodologia de trabalho que tem que ser feita. Depois desse 2015, por que teve a atualização? Falou, gente, por causa disso, uma série de fatores, falou assim, vamos adequar isso aqui, vamos melhorar, porque isso vai aumentar a eficiência, vai garantir a segurança e tal. Então, não que esteja errado, mas que esteja adequado. Uma coisa é funcionar, outra coisa é estar inadequado ou adequado. Sim. Né? E eu vejo até isso, cara, acontece não só aqui no Brasil, tá? Tem a OSHA, né, que é uma norma internacional, aí, uma norma americana. Eu fiz um post no LinkedIn esses dias, que eles estão encarando agora a gaiola da escada marinheiro como um risco, né? E aí, cara, foi atualizado. Então, o que tem? Não pode ter a gaiola, tem a linha de vida central. Então, tem a linha de vida, o cara põe o trava-queda, né, e sobe. Porque é uma falsa segurança a gaiola, né? E muitas pessoas fazem mesmo, sobem sem cinto, sem nada, né? Tem uns que até vai com o talabarte, vai colocando na gaiola, né? Mas tem outros que nem, a gaiola tá aqui, tô seguro. E na verdade não tem segurança nenhuma, né? Só que, né, no Brasil, ainda não chegou. Algumas empresas já pedem essa adequação da escada marinheira. Outras não. Por quê? Porque o anexo 3 da norma da NR12 ainda tá lá pedindo a gaiola. Entendeu? Então, é um conflito de norma internacional com nacional, né? Mas a NR12 não vai te falar assim, não põe a linha de vida. Claro que não. Põe a linha de vida. Quanto mais seguro, melhor, né? E se uma norma dessa, americana, que tem, cara, muito mais tempo que a nossa, tem uma atualização, imagina as nossas que são recentes, né, não? Com certeza, Então, as nossas deveriam ter uma revisão a cada 4 anos aí para que Sim. coloque mais processos, mais tecnologia, porque a gente vive numa época que a tecnologia evolui muito rápido, né? Muito. E isso impacta em tudo. Tudo. Impacta em tudo. Agora, aproveitando, a norma de elétrica, a Bíblia do eletricista, a NBR 5410, 5410. ela é de 2004, teve uma pequena e discreta revisão em 2008. Tanto é que tem gente que nem considera, fala que ela é de 2004 e pronto. Então, se a gente pensa, 2004 já são 20 anos. Então, em 20 anos já olha o tanto de água que rolou, tanto Sim. de coisa que aconteceu. Equipamento que mudou, processo que mudou, energia que mudou muita coisa em 20 anos, né? E a tendência é cada vez mais as coisas mudarem mais rápido, né? Exatamente. É o que a gente vê com tecnologia. Então, o IDR que a gente acabou de falar, ele já eu não sei se hoje, tá? Não sou conhecedor a fundo da 5410, mas não sei se hoje é obrigatório você instalar um IDR para algumas, por exemplo, máquina de lavar. Uhum. Eu não sei se tem essa obrigatoriedade. Mas em 2004, você falou? 2004 não tinha tanta tecnologia para os IDRs. Exatamente assim. Vamos dizer que 2004 talvez já a máquina de lavar já era popular, mas vamos pensar uns 20 anos para trás ainda. Em 94, 84. Em 84, será que tinha tanta máquina de lavar? O pessoal acho que lavava muita roupa na mão, né? Então, não sei, não sou dessa época, mas assim, imagino que sim. Então as coisas elas foram
foram mudando e as normas que elas não mudaram assim a ponto, não acompanharam essa mudança. Essa que é a questão. Exatamente. Como a gente vive agora, né, que é um assunto que a gente vai abordar hoje também, essa parte de infraestrutura para carregamento de carro elétrico. Poxa vida. Então, super pertinente. E aí que tá. A 5410 de 2004 vai ter alguma coisa de normativa para esses caras? Exatamente. Ou não é? Não, exatamente. Porque assim, ela vai tratar de infraestrutura elétrica, de qual bitola que é compatível com qual carga, bifásico, proteção dos trifásico, cabos, né? proteção, é de como as coisas têm que ser, assim, de uma forma genérica, né? Sim. E aí cabe o profissional aplicar o que está ali de teoria, do que está genérico, e aplicar para o seu dia a dia. Com os carregadores elétricos, como se trata de uma carga resistiva, que a gente chama, é uma carga resistiva, não é por exemplo, não é uma coisa que modifica muito o fator de potência, vamos dizer assim, Sim, né? O sim. resistivo, ele não modifica o fator de potência. Eu não tenho carga residual ali, capacitor, por exemplo, né? Então, exatamente. É uma carga, tipo o chuveiro. Você ligou o chuveiro, ele consome sem fazer nada e pronto, só isso. Então, claro que aí, de novo, com a tecnologia, com as coisas, a tendência é ser menos prejudicial ao sistema, mas com o indutor, o inversor de frequência, às vezes tem esse tipo de problema, mas depois a gente pode chegar nisso. Mas assim, cabe o profissional a ver, entender o que está naquela teoria, naquilo de genérico e aplicar para o que é o carregador, a infraestrutura elétrica. Sim, sim, né? sim. E é um ponto que chama atenção, é que assim, a expansão do carro elétrico é nítido. Pô, ainda mais na nossa região aqui, que a gente está numa região, cara, muito popularizada e outra, muito tecnológica, vamos dizer assim. Aqui tá Campinas, depois tem a sua região que é São Paulo, então temos aí centros tecnológicos, indústrias, tem um avanço muito grande nessa parte, investimentos, né? Uhum. E é uma região propícia a pegar o carro. O carro vai ter êxito aqui, nessa região. Vai pegar. Vai, pegar. já é realidade, né? Uhum, sim. Só que ainda assim, você vê condomínios saindo já com opção de carregador na garagem, já vê isso acontecendo, né? Mas os antigos ainda não tem. E como que vai ser isso? E o suprimento de carga? E a instalação de média? Será que ela vai suportar? Como que vai ser isso? Tem alguma coisa que ou o CREA ou a BNT já pensa em fazer nesse sentido? Você sabe de alguma coisa? Bom, vamos lá. Sobre isso ainda não. Mas assim, o que já se sabe, em São Paulo está tramitando já, inclusive com o Corpo de Bombeiro, em conjunto com o Corpo de Bombeiro, como tem que ser o armazenamento, vamos dizer assim, né? Você estacionou seu carro, como que ele tem que estar lá seguro, né? Uma parede de tantos metros, tanta espessura, tem que ter um chuveiro em caso de incêndio, tem que ter um espaçamento de 5 metros de um carro para o outro. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, vou dizer no caso de São Paulo, ao meu ver, minha humilde opinião, é que isso não vai acontecer. Não tem como seguir as especificações do que o Corpo de Bombeiro, em conjunto lá com o projeto, está estabelecendo. Então, isso aí é uma questão, a questão de segurança elétrica, vamos dizer, né? Porque, para quem não sabe, a bateria, ela tem um pequeno problema, grande problema. Esse pequeno, grande problema quer dizer o quê? Que ela não apaga o fogo. Você consegue diminuir só que a queima dessa química, ela tem que ser por completo. Total, não tem como, não existe apagar fogo de bateria ainda. Pode ser que venha a tecnologia, quando soltar o vídeo, quando a gente tiver no ar, vai ser, mas assim, não tem como. Assim, por enquanto, essa é isso é uma coisa. A outra questão é a questão a infraestrutura, porque assim, o carregamento de um carro elétrico, ele dispõe de bastante energia, né? Afinal de contas, é uma bateria considerável. Então, assim, em carga lenta ou em carga rápida, não importa, vai demandar mais potência, menos potência um pouco,
mas de fato é uma quantidade de carga considerável. Só para a gente ter ideia aí, vamos dar um exemplo de um carro pequeno, que é aquele BYD Dolphin. O BYD Dolphin, ele pode carregar com 7 kW. E aí um período aí, às vezes de 2 horas, 3 horas, dependendo. Mas assim, de cara já são 7 kW. Só para a gente ter uma ideia de comparação, pessoal, né, que não é muito da área, 7 kW quer dizer 7.000 watts. 7.000 watts quer dizer um chuveiro bem potente. Aquele chuveiro que você não aguenta ficar debaixo, de tão forte que é, de quente. Então, assim, é um consumo, vai demandar bastante energia e existe sim uma preocupação em relação a isso por conta da infraestrutura. Que é até uma dúvida dos grandes especialistas lá. Inclusive, eu estive em Brasília em março do ano passado, em uma palestra até com o deputado João Campos, e ele falando de políticas públicas, a gente entrando nesse mérito da parte mais técnica, e a gente estava debatendo mesmo, falou assim, como que isso vai ser a partir de então? Quais são as políticas públicas que o Brasil vai implementar em relação a isso? A infraestrutura, de fato, né? Porque é uma preocupação. Isso aí é de fato. É fato, né? É fato, é um fato consumado. Assim, teve aqui também uma parceiraça nossa aqui, a Carolina Adelina, que ela é engenheira também e trabalha com tecnologia para gestão de frota, né? Legal. E olha que bacana, ela falou de um pessoal da JBS, que eles têm um outro nicho de negócio que é no carbon, né? Uma parte de caminhões elétricos. E eu fiquei imaginando, falei, cara, imagina se um carro né, é 7 kW, imagina um caminhão, né? Bastante. É proporcional à potência mecânica que vai ser convertida, é ou não é? Com certeza. Não, com certeza. E aí, cara, volto a falar, para uma região que nem a nossa, beleza, né? Agora, pensa você levar infraestrutura para regiões tipo Ribas do Rio Pardo, que tem um projeto Cerrado da Suzano, e, pô, lá vai ser um polo tecnológico, tenho certeza absoluta, dentro em breve, porque onde vai a celulose é igual petróleo aqui no Brasil, né? Celulose, onde vai a celulose, vai também aquele polo tecnológico ali. Legal. Só que assim, cara, né, vai ter que fazer trabalhos, né, de geração, sendo que hoje, né, a gente olha muito... Cara, a eficiência energética da hidrelétrica é muito grande, né? Sim. Muito. O impacto ambiental dela é enorme, só que a conversão dela é muito... ao longo do tempo, vamos dizer assim, eu acho que ela impacta muito menos que termoelétrica, que nuclear, que muitas outras, né? Só que o impacto inicial dela é muito grande, né? Então, agora, né, legal falar disso de matriz energética, porque assim, o Brasil, ele de fato, ele tem, né, como todo mundo sabe, e ele é super rico na questão de matriz energética, principalmente das hidrelétricas. Geralmente o pessoal conhece a Itaipu, fala assim, a usina de Itaipu. Mas, pô, a usina de Itaipu, ela é enorme, ela é absurdamente grande, com 24 vertedouros. Os vertedouros são as quedas d'água, né? Só que, assim, ela é uma das. Existem as PCHs, são pequenas centrais hidrelétricas, que tem de monte, mas tem muito mesmo. Então, é gerado bastante energia, mas também é consumido bastante energia. E a questão do impacto ambiental, de fato, ela impacta bastante no início, mas depois tem-se um controle ambiental muito grande. Sim. Eu falo por experiência mesmo que eu estive, a gente presta serviço para uma PCH, que é a Pequena Central Hidrelétrica, no interior de Minas, e lá o pessoal estava comentando bastante sobre a questão do controle ambiental mesmo, dos peixes, tal, que tem um controle que para os peixes não irem para um lado, eles têm que ir para o outro e tudo mais, tem todo da Piracema, né, e tudo mais. Da Piracema, que a tendência... Tem regra, né, tem uma escada lá para eles. Tem, exatamente, explicou exatamente isso, porque o peixe, até eu achei muito, muito curioso, é uma coisa que eu não sabia, o peixe, a tendência dele é nadar contra a correnteza. Ele sobe, né? Ele quer subir, e falou assim, os danados dos peixes, eles sobem, cara, eles sobem. E assim, só que muitas das vezes, quando eles sobem, alguns desviam e querem entrar, não entra na turbina de fato, porque a turbina ela é toda protegida e tal. Só que assim, eles vão para caminhos que eles vão se perder, eles se perdem. Mas, né, voltando, essa questão do controle ambiental é muito grande, tanto é que fica um agente esqueci o nome do instituto,
é um órgão do governo que ele cuida somente disso. Assim, ó, controle ambiental. Então fica lá uma pessoa... Não é o IBAMA. Eu não sei se é o IBAMA, é algo parecido com o IBAMA. É uma pessoa que só fica disso. Então, assim, é muito interessante. E a questão da matriz energética, ela tem muita capacidade de gerar energia, né? Então, e pensando por outro lado também, que é diferente da Europa. A Europa, grande parte da Europa é o quê? Carvão, é usina diesel, essas coisas todas. Térmico, né? Exatamente. E a gente tem essa vantagem de que, assim, não sei se seria injusto falar, mas assim, já aconteceu, já fizeram as PCHs. Então, assim, tudo que foi feito foi em prol da humanidade, para a gente ter energia. Já foi feito, tá bom. Só que a partir de que foi feito, agora o impacto ambiental é quase zero. Quase o controle zero. É muito bom. E a usina térmica, ela continua. Exatamente. O carvão, combustível fóssil. E eu digo para outro ponto, né? Vamos pensar agora na engenharia, na conversão da energia. Cara, energia térmica, é só pensar no motor a combustão. Quanto se perde com dissipação de calor, com um monte de coisa, você perde energia para o meio ambiente, Sim. Né? E imagina a energia mecânica ou, né, a energia... Qual que é o melhor motor, gente? Só se você pensar no melhor motor, hoje o fator de rendimento mais alto é o elétrico, certo? Com certeza. E a turbina é o contrário. A turbina é a energia mecânica sendo convertida em elétrica. Então, o fator de rendimento é muito alto. É muito alto. Tanto é que só baixa quando os níveis, né, das quedas abaixam. Mas que outra coisa impacta? Nenhuma. Só a manutenção preventiva, preditiva, que é coisa natural, né? Normal. E tanto é que, por exemplo, a usina hidrelétrica, ela se toca sozinha hoje em dia. Com tanto processo de automação, de monitoramento. Ela se toca sozinha. Tem os gerenciadores. Antigamente, qualquer procedimento era mecânico. Ia lá abrir uma comporta, o pessoal rodava engrenagem, apertava botão, um monte de coisa. Hoje não. Hoje, gerenciamento. É autônomo, né? O que tá acontecendo tá tudo automático. Ele mesmo percebe que o nível baixou, a turbina gira menos ou para. Sobe assim, o nível, abre alguns comportas para descarregar. Tudo automático, tudo. E tem uma coisa muito interessante que as pessoas também não sabem, que eu também não sabia até ir lá, conhecer mais a fundo a hidrelétrica, é muito interessante, que a turbina, ela tem um movimento de 360 graus, como se fosse, aliás, são 3 dimensões, ela não faz só o giro e deixa a queda d'água. As pás, elas viram do jeito para ter a melhor aproveitamento de vazão de água. Tá. Cara, é uma engenharia assim... Você tem um controle de translação, então, vamos dizer assim. Tem a rotação e a translação. Porque a água, ela pode cair no ângulo certo, e aí a pá já sente isso, ela já vira para adequar o melhor ângulo e para ter o melhor aproveitamento. Cara, é uma coisa assim fantástica. E aí que tá. O aproveitamento de energia é muito bom em relação a outras matrizes energéticas, como a termoelétrica mesmo falou, até mesmo a energia solar. Energia solar, a gente faz comissionamento em usina, e o que acontece com a energia solar? Cara, é extremamente bom, é uma energia limpa depois do processo de fabricação, né? É excelente. Só que assim, passou uma nuvem na frente, a produção de energia ela cai drasticamente. Porque de fato são os raios, né? Que... Exatamente, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas tá tão claro hoje e não tá gerando energia. São os raios que o raio V que tem que bater lá e reagir com os componentes da placa. Exatamente, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas pensam, pô, por que não é? Eu pensei que ia zerar a conta esse mês, mas não é isso. É que teve poucos dias de sol, de fato, então... Mas tem um outro ponto também, é um assunto bem bacana de... O meu ponto de vista é assim, não vai ter um tipo só, é que nem carro. Não vai ter o híbrido, ou só o elétrico, ou só a combustão. Com certeza. A minha opinião, eu acho que o carro a combustão não vai acabar nunca, tá? Essa é a minha opinião. Talvez as pessoas, nossa, o cara fala de indústria 4.0 lá no canal, tá falando que... Olha, gente, já tem desenvolvimento, já tinha o Arla, tá? O Arla, ele reduz, né, a parte do CO2 aí para a parte de descarte de gases dos caminhões. Já tinha. E agora tem desenvolvimento, tem investimento numa gasolina, num combustível que ele não gere tanto monóxido e dióxido de carbono. Então, o motor a combustão pode ser que ele não acabe. E aí vai ser um misto de tudo isso, né? Até carro a hidrogênio vai ter.
Sim. É, Aqui em Sorocaba, né? Tava tendo então. a Toyota, um experimento com isso já, né? Exatamente. É que o hidrogênio é muito instável, né? Então Sim. é difícil de se controlar, então é perigoso colocar num carro aí. Esses malucos faz com álcool, coloca metanol já nos carros, imagina no hidrogênio. Mas olha, gente, a minha opinião é que a energia solar, energia eólica também tem impacto. Tem impacto, não é totalmente limpa, não. E o barulho? O barulho é absurdo. Tem a parte da fabricação, tem a parte da poluição visual, onde são instaladas elas, né? Tem toda uma coisa. Então, aí falar, tem a parte das marés, tem energia também gerada, né? Para as marés. Mas, como é tudo muito complicado, tem a parte do sal, tem um monte de coisa, né? Tecnologia. Não tem não tem uma coisa que vai falar assim, vai ser só isso. Então, como você falou, as hidrelétricas vão ter por muito tempo ainda e vai produzir, a maior parte aqui no Brasil vai ser hidrelétrica. Então, e porque assim, as pessoas como não têm conhecimento, e é justo, né? Ninguém... Não é pra ser tudo igual, Não é né? pra ser tudo igual, as pessoas não é pra ter, todo mundo ser técnico, mas com essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre isso, é bom deixar claro, porque assim, a diversidade é aquele ditado, quem tem um não tem nenhum. Exatamente. Se a gente tivesse só hidrelétrica, aí numa época de seca, sei lá, vamos colocar um caso muito, sei lá, uma esporádico aqui. Nossa, passaram-se, sei lá, 2 anos sem cair uma gota de chuva, né? Quem vai saber se... Caiu a produção hidrelétrica. Pronto, ficou sem energia. Então, assim, é uma coisa. Então, tem que diversificar mesmo. Só que, assim, uma coisa aqui no Brasil mesmo não tem pra ninguém. A gente é o país da hidrelétrica. Sim. Não tem. Até o tamanho, o país continental, né, favorece. A gente tem muita água, muita fonte, muita reserva de água. Muita bacia, né? E aquilo que eu falei, pode ter um impacto inicial gigante? Tem, gente, tem. Até que não vou negligenciar isso aí também, porque em alguns locais teve até vilas que sumiram, teve biomas que foram impactados, tudo bem. Mas depois disso, né, como a natureza é que nem o rio Tietê, né? Sai de lá de São Paulo, chega no final, já tá muito mais limpo do que aqui, né? A natureza, ela se renova muito fácil, né? Muito fácil. Muito. E ela é uma lição que fica pro ser humano de resiliência, né? A natureza. Só que também, eu acho que assim, a hidrelétrica, depois que passou esse impacto, ela recupera, como você falou, tá? E o impacto dela ao longo do tempo é menor. É menor. Sim. Né? É gradativo, né? Exatamente. Ele vai se compensando, vamos dizer assim. Exatamente. E até que o pessoal veio aqui, o Mauro Andreassi, ele falou até a respeito da parte de energia nuclear. Tá se voltando a falar de uma forma mais segura, né? E aí é uma coisa que de se pensar também. Então, no universo, né, que você tem a diversidade, você não fica preso a se tem uma guerra no Oriente Médio e o preço, a economia global dispara por causa do preço do petróleo. Exatamente. A gente não vai ficar dependente mais disso, né? E cada vez menos. Por exemplo, teve quando aconteceu a guerra da Ucrânia, né? O Brasil ficou em pânico por causa do agro, porque, né, os fertilizantes é de lá, daqui a pouco, não, já começou a pegar do Canadá, pega de outro, tal. Tem investimentos. Acho que hoje, ficar na dependência de uma coisa só, eu acho que a gente está dando passos para trás, né? Exatamente. Uma era tecnológica, até o foguete que não dava ré. Deu ré depois? Deu ré, pô. A gente não pode ficar à mercê de uma coisa só, né? Não, e uma coisa também é legal da gente deixar bem claro aqui, é que nem... A gente é muito privilegiado, cara. Eu sou muito otimista, assim, na questão de desenvolvimento, assim... O que acontece? Como a gente tem as hidrelétricas, a gente é muito privilegiado, porque assim, dificilmente, não vou falar que não, porque, né, isso ninguém pode afirmar, mas dificilmente a gente vai ter uma crise energética grande aqui. A gente não, dificilmente, né? Pode acontecer? Pode, mas é difícil? É bem difícil. Por quê? A gente tem diversidade de matriz energética, a gente tem bastante usinas hidrelétricas, e a usina hidrelétrica, ela tem a capacidade de gerar uma energia muito considerável. Que nem um exemplo, só para vocês terem noção de dimensão. Itaipu, 24 quedas d'água, vertedouros. São 24 vertedouros.
essa central que nós fomos, são 2. Desses 2 vertedouros, eles geram 80 megawatts de potência. 80 megawatts de potência, cara, é muita energia. É bastante energia. E aí eu não sei dizer quantos metros quadrados, mas assim, é grande. Só que nós fizemos o comissionamento de uma usina solar, praticamente ela era o dobro do tamanho, ou 1,5 vezes o tamanho dessa PCH, que é a pequena central hidrelétrica, e ela gerava ali mais ou menos 3 megawatts. Então, só para ter noção, né, do tamanho ali, mais ou menos, né? Então, assim, é uma questão de ver. E outra coisa também que eu gosto de chamar muita atenção, Dario, é tipo assim, às vezes as pessoas, vamos colocar o exemplo lá da Europa. Fala assim, porque saiu política lá na França, em alguns lugares lá que tem... Não vou falar de política, né? Mas assim, é que tudo envolve política. Sim. Mas com algumas políticas progressistas para agradar algum meio ou outro, eles fizeram algumas políticas para não vamos ter mais carro a combustão, né? Esse motor, essa máquina térmica aí, isso não vale de nada, e até 2000 e tanto a gente vai zerar o carro a combustão. Só que, aí de novo, na Europa grande, matriz energética é o quê? Carvão. E aí, no pé, né? O cara bonitinho, lá de Paris, carrega o seu carro com energia elétrica na sua tomadinha, só que lá na ponta tá se gerando energia através de que é muito pior. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses papo político, com essas coisas todas. Seja você o senhor de você mesmo, não vá pelos outros. Cara, eu lembrei de uma coisa que você falou disso aí, é como essas pessoas carregando os carros elétricos com gerador, né? Gerador a diesel na beira da pista. Mas olha que coisa. Muito. Na época da faculdade, uma professora nossa de meio ambiente, ela falou conversava bastante de um selo, tem o Blue Angel, né? Que é um selo de sustentabilidade e tudo mais, o mais difícil de ter. E ela falou de uma marca, não vou falar aqui, né, para não comprometer, mas ela falou de uma marca que uma vez ela fez todo um trabalho de mudança de embalagem que era melhor, eu esqueci o nome daquele polietileno expandido, sabe, aquelas embalagens, né, então acho que é PP expandido, uma coisa assim, né, polipropileno. Então, que aquilo lá era reciclável, né? Beleza, mudou, tal. No final de tudo, quando foi feito o cálculo, tudo, foi ver que a embalagem que ela já usava, que era de papelão, era melhor. E uma pessoa dentro do time viu isso. No lançamento dessa embalagem, o que aconteceu? O CEO falou, tira tudo essas embalagens, volta tudo o papelão. Por quê, cara? O impacto do descarte, quantas embalagens você ia conseguir recuperar para reciclar? Tudo bem, é reciclado, o PP é reciclado, tudo bem. E aí? Isso descartado no meio ambiente. Quantos deles você consegue recuperar para reciclar? Quantos deles vão para o solo ou para os mananciais? E o papel? Biodegradável. Então, o papel foi aquela imagem do quê? Cortar as árvores, né? Ai, que o impacto de cortar as árvores. Hoje a maior parte é tudo reflorestamento. Então, aí veio aquela coisa, sabe? E no final do estudo, quando até foi a certificação junto com o time deles, notaram que foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. E essa mesma questão, né? O pessoal só pensa ali e fala assim, não, porque a gente tem que tirar, porque o carro tá poluindo. Eu falo, gente... Tudo bem, a gente vai pensar no montante, não é um carro, são, sei lá, milhares de carros, mas, aí o outro tá gerando energia para milhares de carros, ou seja, então a produção tem que ser muito maior para atender essa demanda. Então, se na Europa a produção de energia deles é de combustível fóssil, né, e eles estão convertendo isso, mas os carros são elétricos, cara, não... Exatamente. Tá chovendo no molhado. Tá chovendo no molhado. E aí, o que tem... Assim, eles não têm espaço para madeira, por exemplo, né? Eles não têm para hidrelétrica, muito menos. Então, tem algumas coisas que tem que ser pensado muito bem para fazer esse planejamento, né? Exato. Essa eficiência energética aí que eles falam, talvez, né? Talvez esse estudo, acho que eu vi esse estudo, cara, não lembro se foi no Auto Esporte,
uma coisa assim, mas eu vi aí o estudo que estava no Chile, um estudo de uma gasolina que ela era mais biodegradável, uma gasolina biológica, vamos dizer assim, né? E esse estudo estava avançando. Talvez seria uma solução para a Europa, Sim. para os carros a combustão. Melhor do que ficar gerando energia através de uma fonte que Colocando não é a bacana. venda assim, para olhar, né? É o tal do tapar o sol com a peneira. Né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente coloca isso em xeque, né, a gente começa a falar, independente de política, né, mas tem muita coisa que eles colocam e no final das contas, se você for analisar mesmo, cara, não faz sentido nenhum. Sim. Só que é o famoso para inglês ver. Exatamente. Vende muito, é politicamente correto. É bonito, né? É bonito. Eu vou dar um exemplo polêmico também disso, né? Sem também citar muita coisa, mas assim, a questão das tomadas, as tomadas elétricas. A tomada é assim, a tomada é assado, a tomada é assim, porque assim, no Brasil mudou-se pouco ainda, né? O pessoal tem muita visão de que, nossa, mudou bastante. Não, mudou 2, 3 vezes ao decorrer de décadas aí. Sim. Mas assim, por que os países, né? Vou até chamar um corte aqui agora. Por que os países, eles têm tomadas dos padrões diferentes, né? Por quê? Essas tomadas são totalmente questão política. Falou assim, a minha tomada vai ser 2 risquinhos mais um pontinho para ser terra. Ah, não. A dele ficou muito bonita. A minha eu vou colocar um assim, um assim, um assim, assim. Então, assim, a questão do padrão é questão política, porque não seria muito mais fácil ser padronizado, fazer uma lá na I3E, lá na IEE, né, que é um padrão internacional, poderia institucionalizar, falar assim, ó, vamos padronizar todas as tomadas. A partir de agora, então, tem que ser assim. Pronto. Pino terra, fase, com medida tal e pronto. Porque assim, ó, olha, eu com experiência de causa, já, né, de alguns países já que eu já fui, a energia sempre vai ser a mesma. É uma fase, um neutro e um terra, ou são 2 fases. A tensão de uso no consumo final é de 100 a 460 e poucos volts. Então, assim, no Japão, por exemplo, são 100 volts na tomada. Aqui, antigamente, era 110 até 99, depois mudou para 127. Então, assim, não muda muita coisa. Então, é só questão de política mesmo. Fala assim, não, a minha assim, a minha assada, a minha assim, a minha assada. Você vai viajar, tem que ter um adaptador universal lá, que tem todos os padrões. E ainda você tem que dar sorte para conseguir encaixar ali. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, eu fui para o Canadá, para Toronto, e não sabia. Não sabia disso. Aí, eu tava no aeroporto, o pessoal comentando, falou, como é que você vai carregar lá? Eu falei, tô levando meu carregador aqui do celular, celularzão ainda, daquele grandão assim. Eu falei, lá não, cara, a tomada é diferente lá. Aí eu fui não era Dirty Free ainda, eu fui numa lojinha lá, no aeroporto, comprei vamos supor que que no Brasil era $10, eu paguei quase 100. Cara, só por estar lá. Fia a faca, né? Mas é isso mesmo, cara. Então, gente, ó, já ouve aí o Lucas. For pra fora do Brasil, já se prepara pra tomada. Pega um adaptador, universal, pelo menos. Exatamente. Isso aí. Bom, a gente, por falar nessa parte do carro elétrico, né? É um assunto que eu acho que a gente acabou de falar de matriz energética. E aqui no Brasil, a indústria 4.0 ainda está, né, daquela forma sucinta, tem muita coisa em implementação. Mas já tem coisas grandes. Por exemplo, ali na sua região já tem alguns data centers ali grandes do lado do Rodonel ali sendo construídos. Tem. Cara, se isso começa a aumentar, tem que fazer uma gestão energética aí, né? Tem. Porque assim, eu acredito que não só o consumo para armazenar os dados, mas também condição climática, infraestrutura para as pessoas que trabalham e tudo mais, né? Uhum. Então, o que acontece? Bem como você disse, vamos fazer uma redundância, vamos começar do começo. Sim. Os data centers, eles, por natureza, eles são um grande consumidor de energia, mas muito mesmo. Tanto é
que os data centers sempre têm subestações grandes. Vou dar um exemplo. Nós tivemos em São João de Meriti, há um ou 2 anos atrás, para fazer comissionamento para data center. Então eram 5 subestações com transformadores de 1,5 MVA, coisa assim, coisa grande. Então, assim, tem que ter bastante demanda para atender isso, porque de fato só o armazenamento já é um grande consumidor. Fora se for adotar os processos, inclusive falando da IoT, das coisas, da internet das coisas, indústria 4.0. Computação em nuvem e tudo mais, né? Pô, cara, porque assim, além de tudo, a gente tem que ter um sistema estável. Se você tiver um sistema instável, você não traz o quê? Segurança para os seus dados, né? Então, de fato, você tem que ter um sistema estável para você conseguir segurar a onda ali. E aí, você tendo um sistema estável, naturalmente você vai gastar bastante energia. Sim, então, assim, sim. é um ciclo vicioso que é aquele negócio, é o ócios do ofício. Tendência é só aumentar, né, o consumo. Sim. Você falou do IoT, e se você pensar em todos os pilares que estão envolvidos com o data center, você vai ter a parte do IoT para coleta de dados, o data center para armazenar, a computação em nuvem, e ainda tem cibersegurança, que você acabou de falar. Tem lá a energia instável para gerar segurança, mas tem a segurança dos dados também, né? A confiabilidade do sistema de armazenagem ali, né? Se esses dados estão seguros, se não vão ser abertos, porque ali, os dados são o novo ouro, né? É o Você novo guarda ouro. o ouro onde? No cofre, né? Então tem que ter um sistema de cibersegurança potente também. Não, isso é verdade. Assegurar isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né, mas assim, o pessoal que está assistindo, eu já estive em data center de banco, por exemplo, ou de empresas de telefonia, telefonia móvel, enfim. Cara, a segurança para você entrar nesse lugar é absurda. Primeiro que você já entra sem peça de roupa sua, né? Você já coloca uma roupa que é extremamente limpo. Você não pode entrar com nada que não seja pertinente ao trabalho. O que você vai fazer? Vou apertar um parafuso que fica ali naquele quadro. Tá bom. Qual é a chave? Phillips. Então a chave Phillips. É desse jeito, cara. Então assim, por quê? A segurança, ela é muito levada. É exatamente o que você falou. É o novo ouro. O ouro do século XXI são os dados, né? Sim. E a gente fala muito aqui no canal, né, de Indústria 4.0, das informações, e quando a gente apresenta isso aqui no DAPcast, as pessoas ficam assim, mas precisa disso? Né? Às vezes está assistindo, mas, cara, até acontecer o que você vê no smartphone, cara, isso tudo requer uma infraestrutura, uma capacidade energética, né, para ter subsídio, para se manter isso. Então, não é uma coisa tão simples, né? Por exemplo, o Brasil é um país emergente, né? A gente, país muito bom. Eu, cara, sou patriota mesmo, gosto muito do meu país, porque assim, a gente tem tudo aqui, tudo mesmo, né? E tem um potencial muito grande de ser uma potência mesmo, né? Uma potência mundial. Isso vai depender do tempo, vai depender de política, vai depender dos líderes e de muita coisa, mas se a gente olhar, né, pelo que a gente tem aqui no nosso país, a gente já é um país assim que tem muita coisa que não teria em um outro país, né, de um continente africano ou, né, um país menos desenvolvido. Então aqui você já tem um pouco, né, não tem tudo, mas de grandes potências como a China, como os Estados Unidos. Sim. E você já vê, né, as pessoas trabalhando ali para quê? Para ter mais energia, para instalando um data center. Você vê essa infraestrutura e a curto, né, e médio prazo, você já vai ver resultados aí da indústria 4.0 já rodando. Sim, e já se fala, né, no Japão, você citou o Japão. O pessoal da SMC, que é do Japão, né, veio aqui no DAPcast, lá já se fala de indústria 5.0. Nossa. Então, indústria 5.0, onde o quê? A parte humana, ela está em muito mais contato com a máquina, né? A 4.0, ela fala muito de autonomia, mas ali integração entre máquinas.
Mas a parte do 5.0 já vê mais uma integração, né, da parte humana com máquinas. Ah, Dario, mas a gente está falando aqui no Brasil e a gente vai ver isso logo? Não sei. Só que assim, a gente tem que compartilhar o que está girando no mundo, ou não é? É compartilhar o que está girando no mundo. E a gente que né, vamos lá, dizer que são porta-vozes de tecnologia, dessa parte de engenharia, né? Eu acho que a gente tem um dever moral de trazer essas coisas também, além dos meios de comunicação formais, mas apesar que a internet já é um meio super formal, né? Sim. Mas assim, a gente tem uma grande responsabilidade de trazer isso, né? Vendo que a gente tá nesse meio. Então, eu acho que é muito importante, muito legal de falar isso. E também uma coisa interessante, que você falou do Brasil, que a gente é patriota. Cara, eu gosto muito do Brasil. Acho que é um país, assim, tem um potencial absurdo que vai depender de tudo isso mesmo que você falou. E uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas subestimam do Brasil são os meios de pagamento, sabia? Os meios de pagamento em outros países, vou dar o exemplo do Japão. Cara, pelo menos eu estive em 2017. O Japão em 2017 ainda, cara, normal. É como se fosse um cheque, pagamento em dinheiro, muito pagamento em dinheiro. Aqui em 2017 a gente já pagava com aproximação, transação bancária, muita movimentação bancária de internet e tal, não sei o que. Lá os caras, não. É uma coisa muito mais assim, não tem essa técnica, não é que não, talvez a palavra não é não tenha, mas não é habitual de usar. Não é cultural. Não ali, é né? cultural. Então assim, os caras até poderiam ter, falar assim, não, cara, mas a gente não usa. Não sei como é agora, nós estamos falando aqui em 2025, eu estava em 2017. Mas assim, o Brasil ele é muito avançado nessa questão de meios de pagamento. Eu acho que isso é muito legal. E a gente tem potencial pra caramba. Então, a gente falando de indústria 4.0, de era digital. Pô, quanto tempo faz que a gente já trabalha com dinheiro digital? Exatamente. Fora o Bitcoin. Não tô falando dessas criptomoedas, não. Tô falando de você usar o débito, o crédito. Sim, DOC, TED. Quanto tempo faz isso? Cara, antes do Pix tinha muita coisa, que você falou, DOC, TED. A gente trabalha há muito tempo já que a gente já trabalha com esse sistema de dados, com coisas valiosas sendo transferidas de forma digital. Exatamente. Então, eu acho que um pouco, né, dessa cultura da indústria 4.0 já tem implementado aqui. Mais a gente ver, como eu falei para você no início, nos bastidores aí, o que cabe no bolso e vai trazer retorno para todos, né? Para todos. Porque aí, gente, é uma coisa que eu tava falando aqui com o Lucas da seguinte forma, né? A gente pensa que indústria 4.0 são para as pessoas, né? Ou para as empresas, na verdade, que estão mais desenvolvidas e tudo mais, né? Que tem mais poder aquisitivo. E na realidade, na Alemanha, ela foi criada para pequenas e médias empresas se desenvolverem, né? Como incentivo. E aqui no Brasil, quando a gente imagina indústria 4.0, ninguém imagina de coleta de dados. Se eu falar de indústria 4.0 aqui, o que vem na cabeça? Robô. O hardware. Vem exatamente. O robô fazendo atividade autônoma, ele fazendo tudo no centro ali da máquina, aquele monte de automação. E, gente, não é isso. Indústria 4.0 pode ser uma simples integração via dados, via, né, IoT, alguma coisa que caiba no bolso de uma pequena ou média empresa para que ela tome decisões mais assertivas, que ela gaste o tempo dela de uma forma muito mais inteligente. Utilizar a IA, por exemplo, para processar algum tipo de documento, algumas coisas, criar padrões, ou não é? Com certeza. Então, eu acho que a informação que se tem, né, talvez não foi a informação que foi passada, tá? Eu não posso dizer isso. Mas a informação que acho que impregnou no brasileiro, né? É que a indústria 4.0 é robô, aquele monte de robô trabalhando, como se fosse uma linha de produção da Honda, da Toyota e tudo mais. É também aplicado a isso. Também. Só que é uma pequena parcela isso, na verdade. Exatamente. Né? É um dos pilares. Sim. E tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo que dá. Você acabou de falar das hidrelétricas. Já tem indústria 4.0 numa hidrelétrica. Já tem monitoramento IoT, já tem transferência de dados.
já tem um processo autônomo ali de trabalhar com nível, pressão e tudo mais. Sim. É ou não é? Ela trabalha praticamente sozinha, vamos dizer assim, né? Quando eu visito às vezes minas, né? Da Vale, da Mosaic, cara, já tem mina com um veículo autônomo lá dentro. Olha só. Não tem operador, não tem motorista. Vou dar um exemplo aqui também. Em São Paulo a gente tem o metrô, o nosso metrô lá, a linha 4 amarela, para quem anda de metrô, sabe muito bem que não tem maquinista. Não tem ninguém lá. O metrô, ele anda toda a linha sem um gerenciamento da pessoa ali. Então tem uma Via central. remoto, né? É tudo remoto. Então, assim, claro que tem processos ali que estão muito bem estruturados. E ver o índice de acidente, não tem acidente. A gente Controle não vê. maior, né? Exatamente, muito mais quando você tem um operador ali que está muito suscetível, muito mais suscetível a uma falha. Tem falha humana, tem uma fadiga, o cansaço. Sim, a máquina ela não vai, o processo ele está estruturado. É uma linha de programação que ela vai correr. É para andar tantos metros da frente, se tiver velocidade tal, é toda uma programação estruturada. Então, assim, as coisas já estão dessa forma, né? Já. Então, a indústria 4.0, essas inovações, essa tecnologia já é uma realidade. Sim, né? com certeza. Por isso que acho que o nosso papel como comunicador, como né, os canais aí de engenharia e tecnologia, tem que divulgar o que já está acontecendo. Para quê? Porque as pessoas, poxa, o que eu... uma das coisas, não é do seu tempo, mas é do meu tempo, tinha um desenho que era dos Jetsons. Os Jetsons, eu lembro. Cara, muito do que tinha lá já tem hoje. Então, gente, se até o desenho futurista já tem coisa que é realidade, então não fique pensando que a indústria 4.0 não vai chegar. Qual que é o melhor caminho? Aceitar e se instruir. Não precisa sair gastando rios de dinheiro. Claro. Tem muito conhecimento sendo compartilhado de forma gratuita, mas fique atualizado, porque já é uma realidade isso aí. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho do CREA. Qual que é o trabalho que você vem desenvolvendo? E, na verdade, né, explica um pouquinho do CREA, porque, assim, é o Conselho Regional aqui, né, de Engenharia. Tem o CREA São Paulo, mas tem também... cara, eu tenho registro, mas não me lembro. CONFEA? Não. O CONFEA é o Conselho Federal. Isso, CONFEA. Isso que eu ia falar. Tem o órgão federal também, né? Isso, o exatamente. Não, vamos lá. O CREA, ele é uma autarquia, federal. O que é uma autarquia? Ele é assim, vamos pensar, vamos fazer de conta aqui que o governo federal, ele é responsável por... ele é responsável pela engenharia do Brasil. Ele é responsável pelos processos, o que é lei, o que não é lei, como que tem que ser, até a questão um pouco do MEC lá, como que tem que ser o curso de engenharia e tal, pelo Ministério da Educação, a coisa toda. Então, assim, é muita coisa, é um ambiente muito grande para estar na mão do governo que tem que se preocupar com outra, não que isso não seja importante, é extremamente importante. Sim. Só que o governo, às vezes, ele tem ainda um caráter populista, um caráter que tem que atender, populista eu quero dizer, ele tem que atender a população de uma forma mais ali, é um tete-a-tete, né? Aí, o que acontece? Falou, bom, pensando nisso, o que a gente pode fazer para... Vamos terceirizar, entre aspas, essa parte da atuação da engenharia, vamos terceirizar e vamos, então, institucionalizar o CREA. Então, na verdade, assim, tem o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, agronomia, muitas das vezes as pessoas pensam que é arquitetura, mas arquitetura não é o CAL, que é o de arquitetura. Então é a agronomia, o CONFEA, Conselho Federal, e tem os regionais por estado. Então, CREA São Paulo, CREA Rio de Janeiro, CREA Minas, CREA. Então, vários CREAs. E dentro desses CREAs, para poder atender aos profissionais de uma forma mais próxima também, tem as entidades de classe. Que, por exemplo, não sei aqui na região de vocês, mas muito provavelmente que tenha. Valinhos tem uma sedezinha ali que é a entidade de classe só que aquilo ali é o CREA que tá como se fosse um braço do CREA para atender
Porque assim, se fosse uma coisa só, é muito grande para atender. Por exemplo, São Paulo, imagina, é uma coisa enorme. Né? Lógico, é dimensão física, né? Tem muito. Só que São Paulo, o atendimento dos profissionais é o estado mais populoso, né? Sim, sim. Cidade mais populosa, enfim. Então fica muito difícil. Então foram criadas entidades de classe para poder atender, assim, os profissionais. E, gente, o papel do CREA, ele tem, por fundamento, em instruir os profissionais, fiscalização. Quando a gente fala de fiscalização, não é chegar na empresa lá e falar assim, eu vou pegar e vou fechar essa empresa porque ela está com o procedimento errado. Não, é a fiscalização de processo. Falar assim, a RT, por que não teve RT? Sabe, isso também é um pouco da questão política do CREA. Eu posso falar porque, assim, o Vinícius Marques, que hoje é o presidente do CONFEA, ele foi presidente do CREA anteriormente, e deixava muito claro, o papel dos agentes de fiscalização é instruir. Claro que, se a empresa for teimosa e não se adequar aos processos que foram pedidos, enfim, olha, vocês têm que adequar isso aqui, não foi adequado numa segunda, né, uma segunda auditoria, aí, enfim, vai tomar os processos, mas assim, não é assim, chegou e vai processar, não, vai para uma câmara, né, é como se fosse a política, né, é como se fosse a política, só que para o profissional. Vai lá como se fosse um tribunal, vamos entre aspas assim, né, vai lá para a câmara, tem os conselheiros que vão julgar o caso, falar assim, não, essa empresa lá não se adequou, mas sabe, então assim, é um processo muito grande, é como se fosse uma política para os profissionais de engenharia, assim como a OAB, assim como o CRM, assim como o CAL. Então, assim, é o que cuida dos profissionais nos seus processos. Então, o papel do CREA, apesar de, eu posso falar também com toda a propriedade, eu sei que tem muito a desejar, mas tem feito bastante coisa em prol do profissional. Tem uma coisa muito legal que eu acho que é muito justo de falar, porque quando é bom a gente fala, mas quando é ruim a gente fala, mas quando é bom a gente tem que falar também, né? Tem que propagar também, né? Claro. Da mesma forma. Ó, tem o CREALab que foi feito, o CREALab, cara, é uma série de processos também muito interessante para pessoal mais jovem. Tem tem vários programas, né? Mas um deles por exemplo, lá em São Paulo, na Avenida Angélica, que é onde como se fosse a sede do CREA, vamos dizer assim, quando vai acontecer algum evento, alguma coisa assim, né? É perto da Paulista e tal, tem uns escritórios que você pode fazer um coworking. Você agenda seu dia, cara, putz, estou numa reunião, vamos fazer um bate-papo aqui e tal. Consegue chegar lá, cara, é muito legal, é muito bacana. Então, assim, é uma estrutura muito grande, tem muita gente trabalhando. Então, uma coisa muito legal que foi implementada, que eu até fiz agora um vídeo muito interessante sobre isso, que é a questão quando você faz uma RT, você preencheu a sua RT e você passaram-se o tempo de validação, você pagou no Pix, teve o seu tempo de validação, a sua RT ela vem direto pro seu WhatsApp. Então, assim, você tá na correria e tal, daqui a pouco chegou no seu WhatsApp. Então, assim, é uma coisa muito rápida. O pessoal tem ainda o estigma do CREA, que era coisa demorada, aquela coisa toda. Tô falando de CREA São Paulo, tá? Sim, Os sim. outros estados eu não posso falar, mas o CREA São Paulo, pelo menos, ele melhorou muito. Tem muito a melhorar, mas já melhorou muito. Então é uma responsabilidade mesmo social com as entidades profissionais, com os profissionais de fato. E só vem para reforçar aí tudo que a gente falou até agora, né? Normas, né? Sim. Padronização. Sim. Eu tenho, cara, o da Toyota, o pessoal da Toyota fala que você não consegue melhorar o que não padroniza, né? Então, quando você começa a trabalhar com padrões, né? Padrões técnicos, padrões de qualidade, né? Cara, você consegue uma melhoria contínua, né? E o CREA, tanto o CREA quanto a ABNT, alguns órgãos aí, eles estão aqui para ajudar. É que as pessoas têm aquela coisa... Tem um estigma ruim. Precisa mesmo recolher a RT? Gente, precisa. Se tem uma engenharia ali embarcada, Claro. se tem, né, uma responsabilidade técnica da pessoa que desenvolveu ou que está sendo o responsável técnico por aquilo, né? Sim. E isso, gente, não é só na civil, não. Fala CREA, todo mundo já linka com a civil. Sim, qualquer engenharia. E não então... só engenharia, agronomia, geografia, a parte dos geólogos tal,
da parte do clima, meteorologia. Ah, legal. É uma série de coisas que o CREA, ele tá. É que assim, fica muito mais... Fica na cabeça das pessoas a engenharia civil, né? Exatamente, porque vê as placas, né? Não, e quando vê o engenheiro, fala assim, quando fala, você é engenheiro, o cara já pensa, o cara é engenheiro civil. Já pensa assim, raramente o elétrico ali, mas aí a restante das engenharias o pessoal não pensa, né? Mas verdade. E uma coisa também, cara, muito importante do CREA, eu acho que também é muito justo de falar, que é a valorização do profissional. Porque se você... Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. A gente tem o nosso escritório aqui e tal, tudo legalzinho, com processo, com nota fiscal, tudo certinho, regulamentado e tal. Gera uma RT, você tá valorizando o seu passe. Sim, claro. Aí chega o Zezinho do outro lado da rua, todo mal acabado e tal, vou fazer um serviço, pode até fazer um bom serviço. Só que assim, se ele não tem uma RT, por exemplo... Formalização, né? Uma formalização. Profissionalização, vamos Profissionalização, dizer assim. exatamente. Porque assim, ó, aqui na DAP, eu sempre falo isso, aqui no grupo DAP, eu sou o engenheiro responsável aqui, eu tenho meu registro, eu sou engenheiro de controle e automação, e a empresa tem o dela. A empresa tem, o grupo DAP é uma empresa de engenharia, tá? Então a gente tem o nosso registro como CNPJ também. Sim. Então, isso mostra para os nossos clientes que a gente se preocupa com as nossas entregas a eles. Tanto de responsabilidade técnica, né? Quanto de padronização e todas as outras coisas. Sim. Porque, e posso passar para vocês, gente, você ter esses registros no CREA, para sua empresa, para você como profissional, já é uma formalização e dá uma credibilidade muito maior. Exatamente, dá credibilidade, formaliza você, porque fica legal, o cara falou, opa, credenciado ao CREA, fica uma coisa mais, sim. né, mais profissional, exatamente, eu acho que assim, e outra coisa, a empresa de engenharia, no caso, que presta um serviço de engenharia, ela é obrigada, isso aí já é uma lei, eu não vou lembrar o número, mas tem uma lei que obriga, assim, a empresa que prestadora de serviço de engenharia, o CNPJ, tanto o CNPJ quanto o profissional, os dois tem que estar registrado no CREA. Exatamente. Senão tá burlando. Tá fora. Tá fora da lei, vamos dizer, né? Bom, Lucas, bacana, cara. A gente tá chegando no final do nosso episódio aí. Foi um prazer tê-lo aqui, cara. Muito, assim... A gente poderia ficar aqui mais umas 2, 3 horas que tinha assunto ainda, tranquilo. Cara. Falei pra você no início, né? Quando flui, tem bastante assunto técnico aí, conhecimento para levar pro pessoal. Pessoal, detalhe, hein? Se você não está inscrito ainda, tá perdendo seu tempo. Essa é a oportunidade. Corre lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe seu like aí. Se tiver no Spotify ou no Apple Podcast ou em alguma plataforma de áudio, depois... dá uma passada aí no YouTube e já faça a sua inscrição também no nosso canal. Fica aqui minha gratidão e, por favor, passe os seus contatos ao nosso público, porque é importante que eles entrem em contato contigo. Siga você nas redes sociais, porque eu sigo você e sei que você tem muito conteúdo lá. E eu também, absorvo um pouco desse conhecimento que você propaga lá, porque é sempre muito bom. Legal, cara, legal. Bom, vamos lá, acho que também eu acho legal de falar, Dario, antes de eu falar dos contatos, tem algumas empresas que são parceiras nossas. Legal. Parceiras, legal, mas bacana. parceiras mesmo, assim, sabe? E uma coisa que eu gosto muito de colocar aqui, que é uma empresa que ela é 100% nacional, que ela faz a produção de relés de proteção. Legal. Só para deixar claro o pessoal aqui que está assistindo, relé de proteção é o que tem dentro de uma cabine primária, no sistema de subestação. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui para a gente explicar tudo sobre média tensão. A gente ia falar de média e alta, acabou. Mas assim, os relés de proteção é a inteligência da coisa. É o que vai proteger. De fato, é o relé de proteção. Mas assim, é a Helprot, que é um grande parceiro. Então, primeiramente, eu quero já agradecer a Helprot. E quero deixar também aqui
O convite para o pessoal conhecer a Helprot, precisando de relés de proteção. Quem é da área sabe muito bem o que eu estou falando. Relés de proteção é com a Helprot. Tem a Eugene Elétrica também, que é um grande parceiro. Tá. A gente Passa já trabalha... o site, depois o editor coloca o site aí legal. na tela, tá? Pode deixar, show de bola. Tem a Eugene Elétrica, que são equipamentos de baixa tensão, disjuntores, soluções em baixa tensão com a Eugene Elétrica. Tá bom? E agora dos meus contatos, pessoal, é o seguinte, tem algumas redes sociais, por favor, que vocês podem me seguir. Instagram, engenheiro_lucas, engenheiro_lucas. Segue lá, que lá no Instagram eu trago uma coisa mais cotidiana da engenharia. Aconteceu aqui, a gente tá parametrizando um relé, ou tá fazendo alguma adequação, sabe, é o dia a dia mesmo, é sem edição, é sem corte, certo, é o que tá no dia a dia, é o que a gente trabalha. Então, engenheiro_lucas. E esse nos stories, né? Aí no feed tem algumas dicas, tem algumas coisas bem legais, assim, esse é mais para leigo, é uma coisa mais para leigo mesmo, é por que a luz acende, por que dá choque, por que a gente, enfim... Um monte de coisa. Esse é para leigo. O Instagram é para pegar um público mais leigo. O TikTok, também a gente tá no TikTok. É a mesma coisa, é engenheiro, só que sem o underline. É engenheiro Lucas. Engenheiro Lucas. Aí você vai lá no TikTok, e lá no TikTok também a gente explica. São coisas do dia a dia também, semelhante ao do Instagram. No LinkedIn, algum artigo mais técnico e uma coisa mais profissional. Que aí sim é Lucas Henrique, o LinkedIn. É isso aí, Lucas Henrique. E você pode entrar em contato. Posso deixar o telefone aqui, Pode, de repente? fica à vontade. A nossa empresa atua em São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, muito mais em São Paulo, com laudos, perícias, manutenções preventivas, termografia, consultoria de engenharia, NR10, CEP, aulas, né, de NR10, de CEP para adequar a empresa. Então, fiquem à vontade, o telefone é 97037-5715. Bom, vou deixar um e-mail também, que é contato@lhxengenharia.com.br. E é isso aí. Siga a gente lá nas redes sociais e pode entrar em contato, que a gente vai estar sempre à disposição. Bacana. Fico muito grato aí, cara, do seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Você vir aqui contribuir com o nosso projeto aí da Upcast. Muito Pessoal, bom. não se esqueça, hein? Já corre lá, segue nas redes sociais, tá? E se sair desse vídeo aqui, ó, sem se inscrever nesse canal, dá uma sorte que eu vou falar, hein? Seus projetos não vão para frente depois. Então já faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixe seu like aí. Bom, obrigado, tá? E aí, cara, a gente vai ter que marcar outro mesmo para falar da média tensão. Da média tensão agora, com certeza. Fica as portas abertas aí. Show de bola. Muito obrigado. Valeu.